Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 5, razão e razões especiais. Gente do céu, tem que parar com esse R, pelo amor de Deus. Vamos lá então. Razão, galera, é uma palavra que está como sinônimo de fração e quociente. E todas essas três palavras estão relacionadas simplesmente com a operação de divisão. Então pronto, razão, fração, quociente, divisão. 4 palavras que estão totalmente interligadas, mas que significam em si uma mesma coisa, divisão. Só que razão é uma divisão um pouco mais especial, utilizada para comparar. Comparar o quê, professor? Comparar duas coisas, dois números, comparar também duas grandezas. Essas grandezas que são às vezes de mesma espécie ou espécies diferentes. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Velocidade, tempo, distância, altura, temperatura, tudo isso que pode ser medido é chamado de grandeza, tá ok? Agora, beleza, por exemplo, apesar de termos os concursos, a beleza não tem uma unidade de medida padrão, não que eu conheça. Então, medida de beleza é relativa, né? Então, beleza não é uma grandeza, dor não é uma grandeza, tá ok? Vamos lá então. Na maior parte dos casos, a razão é utilizada na forma de fração, tá ok? Mas ela também pode ser utilizada na forma de divisão, utilizando o símbolo de 2 pontos. O primeiro número dessa razão é o antecedente, o segundo número é o consequente. E isso é importante, porque isso aqui determina a ordem em que os números aparecerão na razão. A razão de um número para outro, por exemplo, de 5 para 9, é diferente da razão de 9 para 5. Tá ok? E essa é exatamente a leitura. A razão aqui, nessa forma de fração, é a razão de A para B. E aqui também é a razão de A para B. Obviamente, o segundo número não podendo ser 0. Vamos ver então alguns exemplos de aplicação de razão nesse quesito comparação. João tem 15 anos e Carlos tem 45 anos. Qual é a razão entre a idade de João e a idade de Carlos? Perceba bem, antecedente é a idade do João, consequente é a idade do Carlos. João está vindo primeiro que Carlos. Então a razão entre a idade de João e de Carlos é de 15 para 45. Essa forma é a forma final de deixarmos a razão? Não. Temos duas opções, anota aí. A opção de deixá-la na forma de fração irredutível ou na forma de decimal. Professor, qual que é melhor? Em 90% dos casos é melhor deixar na forma de fração irredutível, que é o que eu vou fazer aqui agora. Por quê? Porque se você for deixar em decimal, vai dar dízima, não vai? Então vamos simplificar por 15. Por 15 em cima dá 1, por 15 embaixo dá 3. Mas é só chegar no 1/3 que é importante na razão? Não. Lembra que eu falei que razão tem um poder de comparação? Então pensa aqui comigo. Esse 1/3 significa o seguinte: a idade do João é 1/3 da idade de Carlos. Ah, professor, então a idade do João é 1/3 da idade de Carlos. Exatamente, isso aqui é o mais importante. Se você pegar e calcular 1/3 de 45, dá 15. Ou então se você fizer 1/3 vezes 45, também dá 15. Essa é a questão de comparação. Essa é a questão de comparação que eu estava falando para você. Você compara quanto que uma coisa é vezes a outra. Percebe? Quantas vezes uma coisa é da outra. Aqui no caso, a idade do João é 1/3 vezes a idade do Carlos. Ou melhor, é 1/3 da idade do Carlos. Se eu faço o contrário, se eu faço o inverso, melhor dizendo, qual é a razão entre a idade de Carlos e a de João? Agora, o antecedente é o Carlos, a idade do Carlos, e o consequente é a idade do João. Isso vai ficar o quê? 45 para 15. Isso dá 3. O mais importante é o 3? Não, o mais importante é a comparação. A idade do Carlos
é o triplo da idade do João. Ou melhor, a idade do Carlos é 3 vezes a idade do João. Isso é ouro puro, galera. Essa interpretação é ouro puro. Comparar quanto que uma coisa é vezes a outra, tá ok? E a razão nos dá essa possibilidade. Vamos prosseguir. Vamos ver agora a nossa primeira razão especial, galera. Aproveitamento. O aproveitamento é a razão entre o número de acertos de uma determinada situação e o total de tentativas que você teve. Por exemplo, aqui no Neymar, vamos supor que ele está treinando pênaltis. E nesse treinamento de pênaltis dele, ele teve um total de 158 acertos e um total de 42 erros. Mas espera aí, é o total de cobranças aqui embaixo e nós não temos ainda esse dado. Vamos calcular? Qual é o total de pênaltis que o Neymar bateu? 158 mais 42 dá um total de 200. Beleza, então. O aproveitamento do Neymar nesse treino vai ser a razão entre os acertos, que é 158, dividido pelo total de pênaltis batidos, que foram 200. Você pode deixar essa razão, já falei, na forma de fração irredutível ou na forma de decimal. Mas nesse caso, aproveitamento traz um jeito um pouco mais específico de colocar o resultado. Em porcentagem, na maioria das vezes. Não é uma obrigação, mas é o que vem. A gente pode encontrar o denominador 100 aqui de maneira fácil, dividindo por 2. Olha que delícia. O aproveitamento, então, vai ser 158 dividido por 2, metade de 150 é 75, metade de 8 é 4, 79. 79 em cima, 100 embaixo. Quanto que dá isso em porcentagem, meus amores? 79%. Então, o aproveitamento do Neymar nesse treinamento foi de 79%. Nós temos aproveitamento também no Campeonato Brasileiro, que compara quantos pontos o time ganhou no total de pontos que já foram disputados. Esse é o aproveitamento do time. Seu aproveitamento na prova do Enem, não é? A questão de quantos pontos você acertou dentre o total de questões que foram realizadas. Tem aproveitamento para tudo quanto é coisa que se encaixa entre razão entre acertos e total. E fica aí uma nova forma, uma nova possibilidade de colocarmos o resultado de uma razão, a forma de porcentagem. Vamos agora, galera, partir para as 4 principais razões especiais que nós temos. Primeira delas, velocidade média. Velocidade média é a razão entre duas grandezas de naturezas diferentes. É a razão entre a distância e o tempo gasto para percorrer essa distância. Isso é o que nós chamamos de velocidade média. A velocidade média, ela não considera as velocidades instantâneas, a velocidade que você está tendo em cada momento. Não, ela considera a velocidade no percurso todo. Por isso, uma média, velocidade média. Não importa se você estava a 10 km por hora nos 10 primeiros minutos do trajeto, a 50 km por hora no segundo período, nos segundos 10 minutos do trajeto, não importa. O que importa é o percurso todo, início e fim, e o tempo gasto nesse percurso todo. Velocidade média. Com essa formulinha da velocidade média, da distância sobre o tempo, nós podemos derivar outras fórmulas, mas que não necessariamente está encaixando na razão velocidade média. Mas aqui, se você pensar o tempo que está dividindo, ele pode passar para cá multiplicando. Então, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Ou, como diz o Pachecão, Deus vê tudo. Se você pensar que o tempo passa multiplicando e que a velocidade pode passar dividindo aqui, o tempo é o quê? É a distância dividido pela velocidade. Mas a razão original é essa, velocidade, razão entre a distância e o tempo. Exemplo, percorri uma distância de 350 km num total máximo de 8 horas. Qual foi a minha velocidade média nesse percurso? É obviamente muito simples, né, galera? 350 dividido por 8. 350 dividido por 8 já vai me dar a unidade em quilômetros por hora. Perceba bem que a questão da unidade é importante. Aqui nós estamos livres, vamos deixar na unidade mais utilizada. 350 dividido por 8 é a mesma coisa que o quê? Que 175 dividido por 4. Vou para o rascunho da vergonha. 175 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Sobra 1. Desce o 5.
4 vezes 3, 12, sobra 3. 0, 7 vezes 4, 28, sobra 2. 5 vezes 4, Leonardo dá 20, sobra 0. Então, essa velocidade média foi de 43,75 quilômetros por hora. Tá ok? Quase 44 quilômetros por hora. Velocidade média, tá ok? Escala, galera, nossa segunda razão especial, xodozinha do Enem. O Enem adora essa razão especial desde quando foi criado. Então, é a razão entre o que, a nossa escala? A escala é a razão entre a distância no desenho e a distância correspondente no real, na realidade. Podemos falar que é a distância no mapa dividido pela distância real correspondente. Por quê? Porque geografia é uma das matérias que mais utiliza essa escala. Mas também nós utilizamos escala nas plantas de edifícios, em desenhos também que nós reproduzimos, né? Com uma escala um pouco maior ou então numa escala um pouco menor. Então a escala está relacionada com desenhos de modo geral, mas é muito mais utilizado em mapas e projetos de engenharia civil nas plantas, nos projetos das casas. Distância no mapa sobre a distância real, distância no desenho sobre a distância real. Lembrando que essa distância real tem que ser a correspondente no desenho. Por exemplo, esse desenho foi desenhado na escala de 1 para 80. O que isso significa? A cada 1 centímetro que você pega no desenho, corresponde na realidade a 80 centímetros. Só uma suposição então. Vamos supor que daqui até aqui eu tenha 1 centímetro. Na realidade, o braço do desenho, o braço da pessoa desenhada mede 80 centímetros. Vamos supor que esse tamanho aqui é de 2 centímetros. Então, na realidade, a pessoa tem 160 centímetros de altura, não é? Então ela vai ter 1,60 m de altura. Só uma suposição para você entender qual que é a definição de escala. Essa escala, cada unidade no desenho corresponde a 80 unidades na realidade. 1 centímetro no desenho, 80 centímetros na realidade. Essa escala, como trabalha só comprimentos em linha, é chamada de escala o quê? Linear. Nós temos também a escala superficial, que envolve áreas, e nós temos a escala volumétrica, que envolve volumes, tá ok? Vamos deixar isso daí a seu cargo. Procure escala superficial e escala volumétrica. Qualquer dúvida, traga a discussão para o grupo. Quando aprendermos proporção, que é o nosso próximo tópico, nós vamos ver outros exemplos de aplicação de escala para descobrir distâncias no mapa, no desenho, ou distâncias reais, para ficar mais fácil de explicar, para você ter um raciocínio um pouco mais concreto. Ah, estava esquecendo. Um detalhe sobre a escala é a razão entre duas grandezas de mesma natureza. Distância e distância, tá ok? Agora aqui, na densidade de um corpo, nossa terceira razão especial, razão de novo entre duas grandezas de espécies diferentes. É a razão entre a massa de um corpo e o volume que esse corpo ocupa. Exemplo. Qual é a densidade de um corpo que tem 300 gramas de massa e ocupa um volume de 8 centímetros cúbicos? É só você fazer a razão. 300 para 8. Densidade é muito mais utilizada na forma decimal, tá ok? Então sempre que der, deixe na forma decimal a densidade. Se for uma dízima, aproxime. 300 dividido por 8 é a mesma coisa que 150 dividido para 4. 150 dividido para 4 é a mesma coisa que 75 dividido para 2. E 75 dividido para 2, 35, 37,5. Nem precisei do rascunho da vergonha. 37,5 o quê? Gramas por centímetro cúbico. Ou seja, pessoal, a cada espaçozinho de 1 centímetro cúbico, nós temos 37,5 gramas de massa nesse espaço. Uma razão muito utilizada na química. Da mesma forma que a gente brincou com a fórmula da velocidade, a gente pode brincar com a fórmula da densidade aqui também. A massa é igual à densidade vezes o volume, e o volume é igual à massa dividido pela densidade, da mesma forma que lá na velocidade.
Quarta e última razão especial, galera, densidade demográfica. Densidade demográfica, ela vai medir se um local, uma cidade, um país, um estado, se esse local é muito povoado. Diferente de populoso, tá ok? Tem uma diferença. Um país muito povoado é aquele país em que tem muitos habitantes por área. Um país muito populoso só considera o total de habitantes e não habitantes por área. Habitantes por área é a densidade demográfica, tá ok? Beleza! Então a densidade demográfica é a razão entre o número total de habitantes desse local e a área desse local. Geralmente, na maioria dos casos, essa área é dada em quilômetros quadrados. Por exemplo, num primeiro site que eu pesquisei aqui no Google, tá falando sobre a densidade demográfica da China, que é um país o quê? Muito populoso. Mas a povoação está ligada com a densidade demográfica. A povoação, a densidade demográfica da China é aproximadamente isso daqui. 1.386.937.713 habitantes por 10.189.345 quilômetros quadrados aproximadamente. Dividir esses dois numerozinhos já direto aqui no Google, nem é calculadora, dá uma densidade demográfica de 136 habitantes por quilômetro quadrado aproximadamente. Ou seja, a cada quilômetro quadrado, em média, temos 136 habitantes. Então é isso, galera. Um conteúdo muito gostoso. E além de ser um conteúdo muito gostoso, muito prático na nossa vida, é um conteúdo que o Enem gosta muito, tá ok? E em geral, todos os vestibulares gostam muito de usar essas razões especiais. Por quê? Porque tem aplicação prática e direta na nossa vida. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, estamos lá no grupo do Facebook, no nosso grupo do WhatsApp. Espero ver você na nossa próxima aula.